Bom, boa noite a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite, né, especialmente a professora Sinara fez, para estar hoje aqui conversando com você sobre um tema que, para mim, é sempre um prazer falar, né? Então, falar sobre realidade virtual, falar sobre metaverso, né, são temas que eu tenho trabalhado aí faz quase 30 anos, praticamente, né? Então, é sempre um prazer. Queria também dar as boas-vindas aqui ao pessoal da URI, né, sobretudo do campus de São Luís Gonzaga, que é quem está aqui nessa jornada com a gente hoje. Bom, então, vamos lá. Então, para conversar sobre metaverso, hoje eu vou dividir, né, essa fala aqui minha em duas partes. Então, eu vou conversar com vocês parte presencialmente, parte eu vou delegar para o meu avatar, né, para fazer uma fala aí também para vocês poderem na prática ver a diferença aí entre essas duas coisas. Bom, então, para começar, queria só dizer de onde eu venho, né? Então, eu sou professora no Instituto de Informática na URGS, uma professora titular, e o nosso laboratório se chama VisLab, lá. A gente aceita no laboratório alunos de mestrado, de doutorado e alunos de graduação também. Então, estamos agora com vagas abertas, né, para novos alunos, tanto de mestrado e doutorado. Então, se tem alguém aqui com a intenção, né, pensando em fazer mestrado, então, fale comigo depois, a gente conversa. Mas, basicamente, o que eu queria dizer é que a gente tem focado nos últimos anos em três áreas preferenciais do laboratório. Então, a gente trabalha com interação, né, focando bem no que a gente consegue fazer, é, em como interagir com sistemas. A gente foca em simulação, e a gente foca em visualização. Depois eu vou mostrar para vocês alguns resultados recentes que a gente teve nessas três áreas aí. Ok, então a ideia é hoje a gente falar sobre realidade virtual, falar sobre metaverso. Metaverso é um termo que veio muito depois de realidade virtual, né? Então vamos começar por esse, né? O que significa realidade virtual? Então, realidade virtual é na verdade uma expressão que quer dizer pouca coisa, né? Porque a gente tem dois termos que são um ou oposto do outro. Então, ou a coisa é real ou ela é virtual, né? Não poderia ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, o que a gente entende, analisando um por um, né? O que a gente entende por virtual? Virtual é alguma coisa da qual a gente sente o efeito, mas não necessariamente a coisa existe. E aí, o exemplo que a gente sempre usa é o exemplo de memória virtual, tá? Numa máquina, num computador, onde, então, por exemplo, num sistema desktop qualquer, no Windows, eu posso abrir N programas ao mesmo tempo. Não significa que eu tenha memória para tudo aquilo, tá? Mas o usuário ele entende que sim, que tem memória. Que o processador está fazendo por trás para gerenciar não é problema do usuário, né? Ele entende que essa memória existe, enquanto ela não existe. Por outro lado, o que é a realidade? A realidade é aquela coisa que, mesmo que a gente não sinta o efeito, ela existe, ela está ali, ou seja, ela é real, independente da ideia, do que a gente pense dela. Então, aí o exemplo também que eu sempre uso é o exemplo de uma janela aberta, uma janela fechada, desculpa, com o vidro muito limpo, e aí eu acho que ela está aberta e eu vou botar a cabeça para fora. Não, uma porta, quero passar e ali tem um vidro. Então, o que acontece? Eu não consigo passar. Eu estou olhando, eu acredito naquilo, né? Mas a realidade é, eu acredito numa coisa, mas a realidade é outra. Então, no fundo, o que a gente quer dizer com esse termo realidade virtual é na verdade, a criação de um mundo paralelo, né? Onde as coisas acontecem em outro lugar, pode se assemelhar ou não à vida real, mas na verdade o termo em si não significa muita coisa e ele ficou muito mais por herança, né? Porque quando se começou a trabalhar com isso era assim que chamava, do que por outra coisa qualquer. Próximo. Então vamos tentar primeiro entender como é que isso começou, né? Então, a ideia de realidade virtual ela surgiu lá em 1965, né, com o Ivan Sutherland, que depois
é um pesquisador, né? Ele é conhecido como o pai da computação gráfica e também o pai da realidade virtual, né? E ele, depois, anos depois, em 88, ele ganhou o Turing Award, né? Que é o prêmio, dizer, como se fosse, bom, é o prêmio máximo da computação, né? Para cientistas. Então, como se fosse o Nobel da computação. Então, o que ele fez? Ele, na verdade, ele em 1965, ou seja, quando a gente não tinha, né, tinham poucos computadores, fazia pouca coisa em computação, ele sugeriu que a gente podia um dia fazer um display, né, que nos permitisse olhar imagens que fossem todas elas geradas por computador e que elas fossem tão realistas que a gente não conseguisse distinguir ela das coisas reais. E aí, quando se começou a trabalhar com computação gráfica, né, ele começou lá em 64, no caso, 62, o que a gente tentava fazer, e durante muitos anos por isso, foi realmente gerar essas imagens muito realistas, né, até que a gente conseguiu chegar nesse ponto em tempo real. Próximo. Então, essa foi assim que começou com essa ideia de computação gráfica. Né? Então, o Sutherland escreveu um artigo, que era um artigo muito curto, 2 páginas, que chamava The Ultimate Display. Bom, isso tudo foi em 65. Em 68, ou seja, um pouco depois, né, daí em Harvard, ele produziu o que foi o primeiro Head Mounted Display, né, que é esse aqui que dá para ver nessa imagem. Então, ele era formado por dois monitorzinhos, né, os dois de tubo de raios catódicos. E ele, então, era um sistema inédito. Foi a primeira vez que alguém fez um head-mounted display. E além de ter os dois monitores, um para cada olho, ele tinha também um sistema de rastreamento que ficava em cima da cabeça, de forma que se a pessoa, o usuário, olhasse para um lado, né, ele ia enxergar uma imagem diferente, porque o hardware conseguia detectar que ele girou a cabeça. Próximo. Isso, naturalmente, com cabo, né? Então, era um sistema pesado, era tudo raio catódico, a gente não tinha LCD, não tinha LED, não tinha essas coisas. Mas, então, assim, essa foi uma contribuição que a gente conta aí, né? 50 anos quase. E o que o Sutherland dizia, então, esse aqui é um trecho do artigo, aquele que eu mencionei, The Ultimate Display, e o que ele dizia era que a gente tinha que, quando a gente olha para uma tela de computador, e sobretudo para essas telas, né, que são aqui desse Head Mounted Display dele, a gente não tinha que pensar nisso como sendo uma tela, mas como se fosse uma janela. E aí, através dessa janela, a gente consegue olhar para um mundo virtual. Tá? Então, pense, quando a gente olha para uma janela, a gente vira a cabeça para um lado, depois vira a cabeça para o outro, a gente enxerga coisas diferentes. Né? Então, ele dizia ainda que, na verdade, o grande desafio da computação gráfica é fazer com que esse mundo virtual ele parecesse real, né? Que a gente conseguisse escutar, que a gente conseguisse se mover lá, que a gente conseguisse, que ele respondesse a tudo que a gente fizesse, né? As nossas ações, também em tempo real. Né? Então, basicamente é isso. Eu quero é, estimular todos os sentidos humanos e isso a gente vai acabar entendendo, tá? O melhor o mundo virtual. Pode passar. Bom, então assim foi que as coisas começaram. Então, naturalmente, isso aqui era um conceito e ele ficou sendo um conceito por muito tempo. Tá? A realidade virtual começou a se desenvolver, né, melhor ali no final dos anos 80, pela metade dos anos 80, né, e nos anos 90 a gente tinha várias coisas que acontecendo já. Então, para a gente conseguir ter uma experiência de realidade virtual, né, então, aqui um pouco lembrando que para a gente poder falar de metaverso, né, a gente tem que entender um pouco de realidade virtual e conceitualmente do que se trata. Então, a gente sempre diz que para eu ter realidade virtual, eu preciso considerar 4 elementos-chave. Então, primeiro, eu preciso ter um mundo virtual. Tá? Então, ele tem que ser um mundo construído como esse. Né? Esse é um exemplo de realidade virtual. Eu preciso garantir
a imersão, ou seja, o usuário ele tem que se sentir presente nesse mundo virtual. Tá? Ele tem que estar imerso tanto física como mentalmente. Então, a imersão física, para ter a imersão física, a gente precisa de equipamento, né? Precisa de dispositivos. O dispositivo que a gente tem usado, o mais popular nos dias de hoje, são os head-mounted displays, mas tem simuladores, né? Tem simuladores aí, simulador de voo, né? A NASA sempre tem, né? A gente tem as caves, que são limites maiores. Então, tem uma série de dispositivos que nos garantem a imersão física. Por outro lado, a imersão mental, ela é muito dependente da qualidade do conteúdo. Tá? Então, assim, a gente consegue ficar muito imerso num livro, tá? Se esse livro for muito bom, e de maneira que mesmo que alguém fale com a gente, às vezes a gente não consegue responder porque nem ouviu. E, então, quer dizer, um livro não tem nenhuma imersão física, mas ele pode garantir uma imersão mental muito boa. Filme, a mesma coisa, jogo, a mesma coisa, e ambiente virtual, a mesma coisa. Então, essa imersão mental, ela vai depender muito da qualidade do conteúdo. Bom, a gente precisa ainda, para ter realidade virtual, ter o feedback multissensorial. Então, o que que ajuda uma pessoa a se sentir presente em qualquer lugar real, né? É o fato dela sentir, ela sente as coisas, né? Ela bota a mão, ela entende que ela bate na parede, ela entende que ali tem alguma coisa, ela sente cheiros, gostos, ela sente o tato, né? Então, quer dizer, quando eu bato na minha mão, eu sinto ela, né? Não apenas eu vejo uma mão encostando na outra, como eu também sinto. Então, eu preciso estimular todos os meus sentidos. Quanto melhor eu estimular os sentidos, todos eles, melhor vai ser a minha experiência virtual. E, finalmente, eu preciso interagir. Né? Então, interatividade é um outro ponto-chave aqui. Né? Ou seja, eu estou no mundo que é virtual. Se eu quero olhar para cima, então assim, eu preciso levantar minha cabeça e olho para cima. Se eu quero olhar os meus braços, né, assim, tem que se mexer. Se eu quero pegar, interagir com alguma coisa, eu quero pegar um objeto, é bem normal que eu leve a minha mão até esse objeto e pegue ele. Né? Então, enfim, interagir de forma natural também é um elemento chave. Bom, próximo. Então, o que a gente pode observar disso é que esses elementos-chave sempre precisaram existir. A gente evoluiu muito neles, né? Então, todo mundo conhece experiências de realidade virtual. Quem ainda não tinha visto uma, está vendo agora, né? Mesmo que vocês aí não estejam imersos, eu estou. Né? Assim, esse é um caminho que a gente vai trilhando naturalmente, né? Quem está me enxergando aí está vendo que nem sempre os braços eles correspondem ao que eu estou fazendo como gesto aqui, né? Dá para imaginar que tem gestos que aparecem aí que é óbvio que eu não fiz. Eu não tenho pernas, mas as coisas mais ou menos esse avatar se comporta como eu me comporto. Ele tenta mostrar o que eu estou fazendo. Quando eu boto minhas mãos para trás, ele um pouco desaparece. Se eu boto elas para cima, ele também desaparece, ele para de rastrear. Mas em linha, e às vezes o movimento fica muito esquisito, mas em linhas gerais as coisas funcionam. Então, o que a gente busca como o ideal de realidade virtual, né? É quando a imersão física é completa. Então, é isso que, do ponto de vista técnico, a gente busca. E aí tem essa figurinha aqui que eu gosto bastante, que é do Matrix, né? Então, todo mundo, quer dizer, eu assumo que quase todo mundo viu o Matrix, mas a ideia do filme, então, é um filme velhíssimo, nem me importa dar spoiler aqui, mas toda a ideia do filme é que as pessoas, elas estavam no mundo viviam no mundo virtual e elas sequer, a maioria delas sequer tinha consciência de que elas estavam dentro de um avatar. Tá? Nesse caso aqui, a conexão com o mundo real, ela estava por um cabo, né? Assim, conectava
no pescoço, a pessoa ficava deitada lá, e dali, assim, o computador se comunicava com ela, né? Uma ilusão, assim, de conectar o cérebro à máquina, e aí as pessoas achavam que elas estavam se mexendo ao passo que elas estavam sentadas. Esse não é o caso aqui, bem aqui, né? Então, assim, eu estou falando, esse aqui é o meu avatar, e eu estou de verdade me movimentando. Então, se eu quero caminhar aqui, eu vou dar 1, 2, 3 passos, e todo o meu movimento das mãos ele está também acontecendo, e eu estou em pé aqui, eu não estou sentado. Próximo. Então, nesse caso, existe uma mímica, o que facilita bastante, né, a gente entender que realmente está no mundo virtual. Então, a situação, próximo ponto. Então, a situação é essa aqui, na verdade, a pessoa está vestindo um óculos, está eventualmente segurando controles, eu não estou segurando controle nenhum, né? Esses são só os gestos naturais da mão. Bom, a gente também ouve muito falar em realidade aumentada. Então, se por um lado tem realidade virtual, onde tudo acontece num mundo que não é aquele onde eu vivo, a realidade aumentada é um pouco diferente, né? Então, em realidade aumentada, eu tenho o mundo real e eu vou adicionar objetos no mundo real. Então, quer dizer, para a gente conseguir ter realidade aumentada, eu preciso de um dispositivo que pode bem ser um óculos, mas ele tem que ser translúcido. Né? Então, esse aqui é um exemplo onde a gente tem uma pessoa jogando Minecraft e, na verdade, ele constrói as suas casas por tudo. Ele botou umas em cima da mesa, outras em cima. Os mundos vão crescendo para casa, né? Outros em cima do sofá, no armário, próximo. Então, esse é só um exemplo de entretenimento em realidade aumentada. Né? A gente pode ter outras coisas, né? Como nesse exemplo aqui, eu tenho a pessoa, de novo, com óculos, né? Bem como o outro. E aí ele está na cozinha de casa e ali na TV virtual ele está enxergando um jogo de futebol. Aqui em cima do balcão ele tem a previsão do tempo, tem um livro de receitas virtual colado lá no armário real, a lista de compras virtual grudada na geladeira, e assim ele consegue interagir com essas coisas todas. Próximo. Nesse próximo slide, a gente vê um exemplo de usar o menu, né? A gente está sempre precisando, né, selecionar dados, informações e tal. Então, o meu menu pode estar, por exemplo, na palma da minha mão. Né? Então, através de projeção, eu consigo enxergar, né, próximo. Realidade aumentada, né, nos dias de hoje, ela ainda não chegou no mesmo nível que a realidade virtual chegou, tá? É uma possibilidade que já tem coisas acontecendo. A gente usa muito realidade aumentada no celular, né? Então, quer dizer, eu aponto o celular para os lugares e daí eu vou com a câmera do celular eu consigo capturar a imagem e interpretar essa imagem e cada vez que eu olho isso através da tela do celular, eu consigo adicionar outros objetos. Tá? Então, claro, eu estou sempre enxergando o meu mundo real em volta do celular. Né? Então, é vamos dizer assim, o hardware, do ponto de vista técnico, tecnológico, eu não consigo ainda garantir que eu vou acreditar que aquele objeto virtual ele faz parte do mundo real, né? Porque qualquer movimentinho para o lado do celular eu já não enxergo assim. Bom, então, continuamos. Bom, então, voltando aqui, né, a eu de verdade, só para complementar o que a gente conversou até agora há pouco, né, toda essa primeira parte que nós vimos aí, ela foi gravada no Workrooms e foi gravada de forma imersiva, né, então tinham duas pessoas com os óculos, né, como eu disse, eu sempre estava em pé durante a gravação e assim, o software, né, o Workrooms é da Meta, né, o software ele não me permitia fazer a passagem de slides, por isso tinha uma segunda pessoa passando os slides para mim. E, na verdade, toda a filmagem foi feita a partir de um outro óculos também. Né? Então, é como se uma pessoa estivesse filmando a outra
no metaverso. E aí vocês viram que de vez em quando ficava meio de lado a imagem, né? Claro, a pessoa mexe um pouco a cabeça e o vídeo acaba mexendo também. Mas, enfim, voltando, né, acho que um dos objetivos aqui é assim, tinha lá minha representação, né, o meu avatar construído com os poucos recursos que essas ferramentas hoje nos oferecem ainda, mas assim, que de certa forma lembra a pessoa. Então, acho que a ideia é que vocês também conseguirem fazer cada um para si a sua percepção de o quanto parecida a pessoa real, e vocês nem me conhecem pessoalmente, na maioria, o quanto parecida eu sou com o meu avatar. Né? Isso tem a ver, lógico, não só com a aparência física, mas também com a maneira de agir, com os gestos e com a própria voz. Mas então, continuando aqui, eu queria agora mostrar um pouquinho para vocês o que a gente já fez, né? Então, assim, escolhi alguns trabalhos aqui, cada um numa área diferente, né? Assim, para vocês terem uma ideia do tipo de trabalho que a gente tem feito no laboratório e que eles são trabalhos que contribuem para a gente desenvolver o metaverso. Então, esse primeiro trabalho que vocês estão começando a ver agora é um trabalho de percepção de risco que a gente fez junto com a ES Sul, né, que é uma concessionária de energia que atuava no Rio Grande do Sul na época, né, isso faz alguns anos já. E basicamente a gente trabalhou e nós trabalhamos ainda com simuladores na área de treinamento e ensino. E o que a gente fez com a ES foi fazer isso, se construiu um mundo virtual, né, que é verossímil, ou seja, muito semelhante a ambientes reais que são conhecidos pelo pessoal da própria empresa. E aí, tudo isso é imersivo, portanto, é o que a gente chama de metaverso, né? E o objetivo aqui era a gente ensinar procedimentos para as pessoas, é verificar se as pessoas estão fazendo os procedimentos que elas aprenderam de outra forma, da maneira correta, né? E foi isso que a gente fez nesse trabalho aí. Então, a gente testou diferentes maneiras de interagir, né, usando imersão, né, com Head Mounted Display, ou usando uma semi-imersão, né, que é com essa tile display que vocês viram aí, ou trabalhando só com o desktop também. Depois a gente comparou, né, a efetividade de cada uma dessas formas de interação aí, né? Então, o resultado é que realmente trabalhar num mundo imersivo nos traz melhores resultados, tanto em relação a gente se sentir presente naquele ambiente, como também no que a gente lembra depois, né, de passar pela experiência. Bom, outro trabalho que a gente tem desenvolvido fortemente aqui no laboratório, então, assim, essa linha de simuladores, a gente tem bastante trabalho, alguns em andamento. Outra área que a gente investe é na área de visualização imersiva de dados, né? Então, esse vídeo que vocês estão vendo, o que a gente vê aqui é uma visualização de como é que os deputados votam, né, nos projetos de lei. Então, cada bolinha que vocês enxergam aí representa um único deputado ativo, cada cubo representa um partido político. E as cores, elas juntam os partidos políticos, né? E o que a gente quer entender o quanto as pessoas votam em bloco, né? Votam junto com o partido, quanto elas têm uma orientação ideológica aí que é respeitada. Então, assim, dá para ver que tem alguns partidos onde as pessoas votam muito semelhante, né? As bolinhas verdes, as bolinhas cor-de-rosa também. Dá para ver que tem outros que, né, mais ou menos, cada um faz o que quer, né? Então, essa aí é uma visualização que ela é multidimensional, e, portanto, ela é muito difícil da gente ver com uma projeção 2D. E aí a nossa proposta era o que muda, o que melhora se eu consigo interagir com isso como se os dados estivessem à minha volta. Então, assim, todo o tempo que a gente está enxergando aí essa aplicação rodando, né, vocês estão vendo na janelinha ali à direita o operador, né? Então, esse é o Jorge, meu aluno de doutorado, né, que desenvolveu esse sistema, ele operando esse sistema. Então, esse é só um exemplo das coisas que a gente tem feito nesse sentido, e a gente está tentando avaliar, né, de que maneira, qual é a melhor maneira das pessoas interagirem, qual é a forma mais confortável, o que dá melhor resultado, né, comparar a visualização dessa forma aí, imersiva com a não imersiva, né. Esse é um trabalho longo e que a gente tem feito bastante coisa.
Nesse terceiro sistema aqui, o que a gente fez foi estudar colaboração em ambientes 3D, né? Então, nesse caso, a gente está vendo que a interação é natural, a interação acontece com o celular, e aí o objetivo todo nesse sistema de teste é a gente pegar um cubo, então no caso a gente tem esse cubo verde aí, e nós vamos ter que passar esse cubo por um túnel que está na parede. Então, para isso, eu preciso trocar o tamanho do cubo, eu preciso rotacionar e eu preciso fazer escalas nele. A gente fez um sistema plug and play, onde qualquer pessoa podia se juntar e as pessoas podiam trabalhar junto. E o objetivo é entender como é que as pessoas colaboram num ambiente tridimensional, né? Então, várias coisas a gente percebeu, algumas, em alguns casos, se divide a tarefa, né? Um fica com a rotação, outro fica com a translação, outro fica com a escala, ou se não, as pessoas colaboram diferentemente. A gente chegou a testar esse sistema com 20 pessoas ao mesmo tempo, né? Virou uma confusão, mas a gente conseguiu mostrar que eu consigo ter 20 pessoas atuando de forma natural num ambiente 3D imersivo, né? Nós ganhamos um prêmio isso aí numa conferência internacional, né? Então assim, foi um desafio lançado num concurso e a nossa proposta foi essa que vocês estão vendo aí. Bom, depois a gente seguiu nessa mesma linha da colaboração e testamos como é que a colaboração funciona em realidade aumentada. Então, no caso aí, a gente tem que manipular também objetos, mas agora misturando o mundo real com o mundo virtual. Então, toda a interação foi feita, nesse caso, com tablets, e várias pessoas podiam interagir ao mesmo tempo, né? Esse aí a gente também ganhou um prêmio no Contest do ano seguinte, aquele ano que a gente, do trabalho anterior. Mas, basicamente, em termos de pesquisa, o que a gente quer aqui é explorar novas formas de interagir e de colaborar num mundo virtual tridimensional. Bom, nesse outro trabalho, o que nós fizemos foi testar uma linguagem áptica, ou seja, a gente quer fazer interação por gestos, né, e por símbolos. Então, aí estão vendo duas pessoas no mesmo mundo virtual e elas estão se comunicando por gestos, né? Elas têm uma porção de atuadores no corpo, né, cheio de vibradores, e aí eu consigo sentir vibrações diferentes em partes diferentes do corpo, e essa é uma forma da gente se comunicar. Então, a ideia é assim, quando eu me comunico no mundo real, eu uso todos os meus sentidos, né? Eu uso a visão, eu uso a audição e eu uso o tato, né? Então, a gente também se comunica pelo tato, né? Quando tem uma pessoa que vai atravessar a rua e entra no carro, eu boto a mão no ombro dela para impedir ela de atravessar. Essa é uma linguagem de comunicação, onde eu quero comunicar um perigo e eu quero ter certeza que a pessoa vai escutar. Então, eu não vou só gritar, eu vou gritar e eu vou tocar nela. E isso gera uma reação diferente. Então, a gente quis testar, né, propor uma linguagem que fosse áptica também. Então, investindo nessa questão da interação 3D para ser usada em mundos imersivos. Bom, mas então tá. Então, assim, falamos nos conceitos iniciais, falamos em coisas que a gente tinha feito até o presente momento. Aí eu queria aproveitar agora a nossa segunda metade aqui desse nosso encontro para falar um pouquinho sobre metaverso, afinal de contas, né? Eu ia dizendo que faz quase 30 anos que trabalho com realidade virtual e metaverso é uma palavra que a gente acabou de conhecer, né? Então, o que é isso, né? E como é a relação com essas coisas todas? Então, segundo a Wikipedia, metaverso é uma rede de mundos virtuais 3D, né? Que é basicamente uma internet 3D populada por pessoas reais e que estão lá representadas por avatares, né? Se a gente quiser ter um referencial que fique fácil de entender, isso é como uma web, né? Então, há um tempo atrás, bastante tempo atrás, lá nos anos 90, né, se criou o padrão de web, de hipertexto para web, né? E os N browsers que tinham, que foram lançados e comercializados, né, ou disponibilizados em geral, eles usavam aquela mesma linguagem que era o HTML, né? No início, muito início da internet,
a gente tinha problemas bem graves de coisas que funcionavam num browser, não funcionavam no outro, né? E isso só tinha a ver com o fato de que o padrão a ser usado, o template, não, o template não, mas o padrão, a linguagem mesmo, ainda não estava robusto o suficiente. Ainda hoje, a gente tem coisas que funcionam no browser e não funcionam no outro, mas são a exceção. A grandíssima maioria dos sites são acessíveis e acessáveis por diferentes dispositivos, diferentes navegadores, né? E tudo funciona bem. Mas a gente tem aí mais de 20 anos das pessoas usando os mesmos estándares. Qual é a ideia do metaverso? É fazer tudo isso para 3D. Né? Então, ter também uma linguagem que seja universal, né? Onde eu consiga portar o meu, quer dizer, uma vez que eu tenho o meu avatar definido, esse avatar vai de aplicação em aplicação, com aquele mesmo, ele é meu, né? As cenas que eu crio, elas também podem ser intercambiáveis em diferentes browsers, em diferentes aplicativos. E isso a gente ainda está longe, isso a gente não tem. O que eu preciso de tecnologia para poder permitir que isso funcione? Então, eu preciso de rede de alta velocidade. A gente tem 5G aí, né, que provê isso com tranquilidade nos dias de hoje. Eu preciso de realidade virtual ou realidade aumentada, né? De certa forma, já tem, né? Então, eu consigo hoje entrar numa loja e comprar um head-mounted display, sem gastar uma fortuna, né? Então, assim, eu não vou dizer que eles são baratos, né? Mas um dispositivo desse que custa aí 300, 400 dólares é o preço de um celular médio. Né? Então, também não dá para a gente chamar ele de caro. Se você pegar os celulares top de linha, eles estão custando 1.000 dólares, 1.200. Então, acaba sendo um terço do preço de um bom celular. Eu preciso de blockchain, né? Porque eu tenho muita informação circulando de um lado para o outro. A gente precisa usar esse conceito de NFT, onde, de alguma forma, eu consigo dizer da propriedade de objetos tridimensionais ou bidimensionais, ou seja, de objetos virtuais a pessoas, né? Essa é a ideia do NFT. E assim, a gente também, as criptomoedas têm o seu lugar aqui também, porque, na verdade, o metaverso, né, de certa forma, ele é um negócio, e as pessoas elas vão ter uma vida nesse ambiente, e por isso elas vão ter que fazer transações financeiras, e as criptomoedas são a forma da gente viabilizar isso. Bom, todo esse conceito aí foi muito impulsionado pela pandemia de Covid-19, né? Vocês acompanharam aí o começo dessa trajetória ali em março de 2020, onde a gente precisou migrar tudo aquilo que a gente fazia presencial, a gente precisou migrar de uma hora para outra para fazer virtual. E aí, né, de lá para cá, a gente acompanhou muito de perto o amadurecimento das ferramentas que nos deixavam fazer isso. Então, olha lá, o Zoom, o Google Meet, o Jitsi, a ferramenta da Microsoft, né, o Microsoft Teams. Então, várias dessas. Vinha update aí de ferramenta praticamente uma vez por semana lá na primeira metade de 2021. Hoje a gente tem isso funcionando de forma madura e muito mais estável do que um tempo atrás. Também serviu, né, a pandemia também serviu para a gente ver, então, sim, por um lado, sim, essas ferramentas permitiram a gente continuar fazendo o que estava fazendo. Por outro lado, também nos mostraram as limitações que tem, né? Quer dizer, eu fico limitada à área da minha tela aqui, né? Os gestos que eu faço são nesse espaço pequeno. Eu tenho um limite de pessoas que eu coloco numa tela e eu tenho um limite de atenção que cada pessoa dá para uma conversa ou para uma experiência que está acontecendo nesses mundos virtuais. Né? Tem uma limitação de eu estar na frente do meu computador, presa nesse quadrado, esse retângulo que é a imagem. E aí, visto essas limitações, é claro que a gente começa a pensar em como é que eu vou estender isso rapidamente, e a ideia de metaverso, ela evoluiu muitíssimo nesse período. Mas, entretanto, dado todos esses conceitos aí, tudo que é metaverso, o que não é metaverso, a questão é nós não temos metaverso. Então, né, para ter metaverso, eu preciso ter essas linguagens e esse suporte global, que é uma construção colaborativa, como o HTML foi uma construção colaborativa também, né? Então, a gente tem aí N empresas que estão trabalhando nisso, mas hoje ainda nós não temos uma,
um resultado. Então, só para mostrar para vocês algumas, alguns experimentos feitos aí, né? Então, vamos chamar assim de ensaios de metaverso. Talvez o primeiro deles tenha sido, que ganhou importância em escala, foi o Second Life, né? Second Life tem aí uns 20 anos perto disso. E era isso que vocês estão vendo, né? Ou seja, um ambiente onde as pessoas conseguem interagir umas com as outras, onde as pessoas se criou, né? Muita auditórios, as empresas criaram lojas, as universidades criaram campus no Second Life, e houve um momento em que se falou bastante disso, e ele, na verdade, nunca decolou, né? Não era natural a interação das pessoas, a gente ia nos ambientes, eles eram todos muito vazios, tinha com quem conversar. Ah, as máquinas não eram tão rápidas quanto precisavam, né? Placa gráfica também não, internet também não. Então, eles não eram viáveis na época em que apareceram. O que se fazia nesses, né, ensaios de metaverso aí também não atraía a atenção das pessoas da mesma forma que os jogos atraíam, por exemplo, né? Aqui a gente tem um outro exemplo, essa sou eu de novo, aí vê um outro avatar, porque eu estou num outro ambiente, né? Então, esse aí é um exemplo do Virbela, né? E o Virbela é um campus que é usado para a organização de encontros. Esse aqui era a conferência, né, o Virtual Reality de 2021, né? E aconteceu nesse ambiente aí. Várias coisas interessantes, a gente consegue encontrar as pessoas, ele não é imersivo também, tá? Mas ele roda no desktop, mas eu consigo encontrar as pessoas, conversar com elas, né, entrar em salas, ver apresentações, fazer perguntas, né? Então, bastante interativo, um ambiente bem interessante. Pago, porém. Ele tem uma versão livre, mas ele em geral é pago. Olá, Esse aqui é meu um nome é outro Marco. exemplo, né? Essa aqui é a URGS, para quem não conhece, né? A incubadora de empresas da URGS, onde a gente recebe as nossas startups, e é um experimento que a gente modelou, na verdade, o SEI, que é a incubadora, usando o Mozilla Hubs, que é uma ferramenta agora, essa sim, né, imersiva e 3D e livre, né? Então, é um produto da Mozilla que nos deixa, então, interagir em 3D imersivo. Várias conferências durante a pandemia aconteceram no Mozilla e a gente criou esse ambiente aí, quando a gente não podia visitar a incubadora. Então, para aqueles que conhecem a URGS, quando entra, estão olhando aqui, estão reconhecendo as coisas. Para aqueles que não conhecem, o dia que forem nos visitar, vocês vão reconhecer essas salas. É muito engraçado a gente ir no virtual, num lugar que a gente já conhece no real, né? Porque a gente se sente muito presente, né? Uma outra experiência interessante foi o Fortnite. Então, Fortnite é um ambiente de jogo e aí sempre atrai mais atenção e mais participantes do que os ambientes sérios, vamos dizer. E ele vem sendo usado como metaverso, né? Tem vários shows que já aconteceram, né? Tem experiências que a gente tem no Fortnite que são gratuitas, várias delas são pagas. Então, eu acho que talvez o exemplo de metaverso que mais tem atraído gente ao mesmo tempo até o presente momento. Então, assim, dados os exemplos, o que a gente tem de oportunidade aqui? Então, a gente vê, tem dois jeitos de eu falar de desafios e oportunidades. Uma delas é dizer assim, olha, vamos falar dos problemas que a gente tem. Mas eu prefiro não enxergar isso como problema, mas enxergar isso como oportunidade. Quer dizer, se eu quiser trabalhar no metaverso, o que eu posso fazer ainda, de que forma, o que tem em aberto? E, de fato, tem muitas coisas. Então, assim, por exemplo, os dispositivos que a gente usa, eles ainda não são tão confortáveis, né? Então, o Head Mounted Display ele é ok, né? Ele tem uma qualidade boa, mas ele é pesado. Então, assim, é muito mais pesado do que um boné. O pescoço das pessoas não foi feito para suportar esse peso, né? Então, eles ainda precisam evoluir. Eles têm uma bateria com uma duração bem finita, né? E pequena. Preciso que essas coisas sejam estudadas, né? Uma outra coisa, um outro desafio é o rastreamento que se faz dos gestos das pessoas, né? Vocês viram lá no outro exemplo, na primeira parte da minha fala aqui hoje,
que dá para ver a cabeça, dá para ver os braços, às vezes o movimento ficava esquisito, sem rastreamento de perna, né? É um problema ainda eu fazer esse rastreamento do corpo inteiro, dos demais objetos, né? Como é que eu mostro duas pessoas se abraçando no mundo real, isso no mundo virtual junto? Ou esse movimento das mãos aqui, uma mão cruzando a outra, é dificílimo da gente fazer. Fazer rastreamento sem marcadores também. Então, grande parte dos sistemas hoje, das APIs para fazer rastreamento, elas usam marcadores, QR codes normalmente. A gente quer fazer sem marcador. A gente também não sabe qual é o efeito de aplicações de realidade de longa duração. Então, as pessoas elas costumam ter experiências imersivas que duram aí até 1 hora, né? Mas a gente também não sabe como é que uma pessoa reage quando ela fica muito tempo em realidade virtual. Eu não vejo ainda o trabalhador que vai chegar para trabalhar, 8 da manhã ele bota até tomar um display, ele fica imerso até o meio-dia, ele sai para almoçar, ele volta, ele fica imerso mais a tarde toda. A gente não sabe como é o funcionamento disso. A gente também não sabe ainda diferenciar por que as pessoas gostam, né? Porque as pessoas gostam, isso é um fato. O que é? É o fator novidade ou é um diferencial real? É legal porque eu não sabia, nunca experimentei realidade virtual e eu vou experimentar agora e vou achar interessante, ou eu vou querer continuar usando isso, né? Então, a gente ainda não tem informação suficiente para poder entender para quais aplicações faz realmente sentido ter realidade virtual. A gente também ainda tem dificuldade para entender como é que eu incorporo todos aqueles sucessos que a gente tem nos jogos, e Fortnite foi um exemplo aqui, para aplicações que sejam sérias, né? Como é que lá eu acerto o que eu preciso para acertar também para outro tipo de aplicação? Outra oportunidade é a realidade aumentada, né? Então, se por um lado, toda a tecnologia de realidade virtual, ela está super evoluída e, de certa forma, estável, a realidade virtual está anos atrás ainda em termos tecnológicos. Quer dizer, a gente ainda precisa evoluir muito. E depois a questão da interoperabilidade entre os ambientes, né? Hoje a gente ainda não tem o metaverso como uma coisa só. Eu tenho os mundos virtuais, os meus objetos, os meus avatares numa aplicação ou na outra ou na outra. Eu não consigo pegar o meu avatar e fazer ele circular pelos N aplicativos que existem aí. Outra pergunta que fica é quando e por que usar metaverso, né? Então, assim, a gente já percebeu que quando o produto que eu estou explorando, ele é 3D, visualização de dados é um caso, exploração de objetos é outro, treinamentos que envolvam procedimentos espaciais, né, tridimensionais. Quando o produto é 3D, faz sentido. Quando a consciência corporal é importante também, né? Quando aquilo que eu estou lidando tem a ver com as proporções do meu corpo, também eu tenho bons resultados. Quando a tarefa é complicada, né, complexa, ou quando exige um engajamento e eu não quero que as pessoas se distraiam, esse também é um tipo de aplicação que justifica o uso de realidade virtual, que justifica o metaverso. A gente já viu outro tipo de aplicação com um bom resultado também, como aplicação na educação, no entretenimento, comércio, na arquitetura, né? Eu quero visitar prédios que ainda não foram construídos. Então, isso tudo são bons exemplos de para que a gente vai usar a realidade virtual e o que o metaverso vai fazer sentido. Então, aqui a gente vê um pouquinho a cadeia de valor, né? Para quem quer trabalhar nessa área, e dá para ver que a maior parte das coisas que estão sendo feitas ainda é em propaganda e comércio social, né? Então, o comércio digital aí. Então, tem ainda poucos que trabalham com desenvolvimento e menos ainda que trabalham com a questão de novos hardwares. Esse slide aqui mostra também quais são as empresas envolvidas. Eu não tenho aqui a pretensão que vocês consigam olhar uma por uma, mas a ideia é mostrar uma big picture assim do metaverso, né? Então assim, quantas são as empresas investindo na parte de infraestrutura? Quantas empresas estão investindo na parte de interação no computador? Quantas investindo em criação, na economia criativa, né? Na geração
de novos produtos, né? Ou ainda na proposta de novas experiências com o usuário. Enfim, ao olhar para isso, a gente consegue ver que muita gente está trabalhando nisso. Tá? E esse era o meu objetivo aqui, né? Deixar claro quanta gente está trabalhando, quantas empresas estão enxergando no metaverso uma oportunidade realmente. Né? Então, porque deve ser verdade. Bom, e finalmente, né, para a gente concluir aqui, estou chegando no final do meu tempo, né? Então, só para deixar algumas mensagens. Quando a gente fala em metaverso, a gente está vendo nos dias de hoje que a realidade virtual, ela finalmente saiu dos laboratórios de pesquisa e ela está nas ruas, né? Então, hoje as pessoas conseguem comprar um head-mounted display, elas conseguem baixar aplicativos, baixar jogos, e elas conseguem usar na sua casa, né? A gente vê as crianças assim, pedindo um head-mounted display, um Oculus Quest de presente de Natal, né? Naturalmente, isso ainda não está difundido em toda a população, porque é um custo que para a nossa população ainda é alto, tá? Mas se a gente olhar para um todo, né, é uma tecnologia suficientemente madura para eu chegar na loja, comprar, plugar em casa, baixar o jogo, jogar, baixar o aplicativo, me comunicar com alguém, né? Esse é o ponto tecnológico em que a gente está. Realidade virtual está assim, realidade aumentada ainda não, né? A gente tem várias aplicações executando em mobile, né? Os dispositivos ainda sequer estão à venda no comércio, no varejo, né? Então, eles ainda não estão nesse mesmo grau de maturidade. Tem muito para evoluir, como a gente já conversou aqui, então precisa evoluir no software, precisa evoluir no hardware, precisa evoluir os modelos de negócio, né? Quais são as empresas que vão ganhar dinheiro aqui, quem é que vai produzir conteúdo. Fico pensando assim, que eu posso ter uma empresa aí que faz desenvolvimento de avatares, né? E, assim, a NVIDIA já lançou agora um pacote para permitir a geração de avatares muito parecidos com as pessoas, onde eu escaneio através de fotos e vídeos uma pessoa e remonto, reconstruo o avatar dela mais parecido possível. De novo, outra coisa que a gente tinha mencionado, né, a gente pouco sabe sobre o uso contínuo dessa tecnologia. Todas as experiências de realidade virtual até o presente momento são experiências relativamente curtas, né, e bem pontuais. A gente não sabe ainda o que é viver no metaverso, né, se as pessoas gostam, se elas aguentam, né, o quanto isso vai ser possível. Tem várias questões aqui que são críticas e que precisam ser exploradas, né, também no futuro, que é a questão de privacidade. A gente vê hoje, todo dia tem um amigo que teve o WhatsApp hackeado, e daí alguém pedindo dinheiro usando o WhatsApp para essa pessoa. Isso vai acontecer também no metaverso, né? Como é que eu garanto a privacidade? Como é que eu garanto legalmente, né? Como é que eu sei que quem está do outro lado sou eu mesmo, não tive meus dados roubados? A gente tem uma questão, um monte de questões aí de vício, de problemas sociais, de respeito a minorias, de respeito a escolhas, de respeito aos avatares dos outros, né? Então, tudo aquilo que, nos dias de hoje, a gente vê que as pessoas elas têm comportamentos diferentes, né? Então, as pessoas estão sendo muito agressivas nas redes sociais, quando elas interagem, mas quando elas estão cara a cara com alguém de verdade, elas agem diferente, elas não expressam normalmente, né, aquela mesma agressividade e excesso de sinceridade, às vezes, que nas redes sociais elas fazem. Como é que isso vai acontecer no metaverso, né? Os avatares serão respeitados, né? Então, o que é, mesmo questões de assédio, como é que eu julgo isso, né, no metaverso? Né? A questão de roubo de informação, né, a própria segurança do usuário. Então, são todas questões sociais, né, que têm que ser estudadas e a gente vai precisar, inclusive, de legislação, né, de código de ética, código de conduta e legislação para esse tipo de coisa. Bom, dessa forma, então, né, eu queria encerrar aqui e fico aberto para perguntas. Agradeço a atenção até agora. Estou aberto para perguntas. Obrigada.